Fala galera, Rodrigo aqui com vocês para mais um vídeo sobre Power BI e hoje para a gente aprender junto de um jeito fácil como construir gráficos de linha no Power BI, beleza? Então vamos aprender de forma muito fácil, muito prática a partir de agora, bora? Pessoal, aqui ó, já estão vendo minha tela do Power BI, né? Vocês já conseguem ver a minha tela do Power BI. Vou ensinar vocês a pegar uma base de exemplo. A gente vai vir aqui nesse botão, ó, experimente um conjunto de dados de exemplo. Vou clicar uma vez, carregar dados de exemplo. E aí eu vou pegar essa Sheet Financial aqui, ó, que tem no Power BI. Ela tá em inglês, mas eu tenho o quê? Eu tenho os campos primordiais para eu fazer uma análise de linha, um gráfico de linha, que é um dado temporal, tá? Você precisa de um dado temporal para fazer um gráfico de linha. A premissa do gráfico de linha é que você consiga ver uma evolução. Então, toda vez que você estiver pensando, quero analisar a evolução de algo, naturalmente você está indo para um gráfico de linhas, tá bom? Então, essa é a primeira dica que eu dou para vocês. Então, eu vou pegar essa base, vou carregar ela aqui no meu Power BI. Olha só, o Power BI já carregou essa base para mim, tá certinha. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o gráfico de linhas aqui do lado direito, tá vendo? Em visualizações, eu clico no gráfico de linhas. Vou expandir ele tela toda, para vocês verem. E eu venho dentro do Financial dessa base, e aí eu tenho que pegar o que eu quero analisar no meu gráfico de linhas, pessoal. Aqui, como eu tenho um campo que ele é do formato data, automaticamente o Power BI cria essa hierarquia de datas. O que é essa hierarquia? Eu posso usar tanto a data cheia, como eu posso usar o ano, o trimestre, o mês e até mesmo o dia para colocar dentro do meu projeto, tá bom? Então, essa é uma dinâmica que o Power BI cria automaticamente quando estamos trabalhando com o campo data. Eu vou vir aqui, ó, na minha base, eu vou colocar o mês, tá bom? Vou colocar mês no eixo X. Já coloco o mês, beleza? E aí no eixo Y, eu vou colocar aqui os dados de vendas, ó. Os sales, tá vendo? Vou colocar sales no eixo Y. Quando eu faço isso, automaticamente o Power BI já cria esse gráfico de linhas com a evolução das vendas. Tudo bem, pessoal? Então, o que você precisa fazer? Estabelecer qual é o seu eixo X. No eixo X, sempre um dado temporal. Ou é dia, ou é mês, ou é ano e mês, enfim. Ou é a data completa, tá bom? No eixo X, sempre o dado temporal. E no eixo Y, o valor que você quer analisar. Beleza, o gráfico de linhas já apareceu. Agora, como esse vídeo é sobre criar um gráfico de linha de um jeito fácil, já criamos de um jeito fácil. Agora vamos aprender tudo que dá para customizar nesse gráfico de linhas, tá bom? Eu vou começar adicionando uma dica de ferramenta. Então, quando eu olho meu gráfico de linhas, ó, o Power BI me mostra a soma das vendas, estão vendo? Então, ele está mostrando essa soma das vendas. Primeira coisa, essa soma das vendas ela não está em formato de moeda. E eu quero modificar para que ela apareça como moeda. O que eu vou fazer? Vou vir aqui, vou clicar em vendas aqui em cima. Vou lá na parte superior esquerda do meu Power BI, vou clicar nesse ícone de cifrão. E aí eu vou colocar que isso aqui é o inglês Estados Unidos, por exemplo, que eu quero que fique com cifrão. Agora, quando eu passo o mouse, ó, já aparece em cifrão. Beleza? Então, essa parte tá ok. Só que eu quero fazer o seguinte, eu tenho a venda bruta, que é o Gross Sales. Tá vendo que eu tenho aqui, ó, do lado direito, o Gross Sales? Essa é a venda bruta. A venda aqui é a venda líquida. Então, eu vou trazer o Gross Sales e vou soltar aqui nessa parte de dicas de ferramenta. Quando eu faço isso, ó, o Power BI não só mostra a soma de sales, como ele mostra a soma de Gross Sales. Só que o Gross Sales ainda não tá no formato de moeda, certo? Então eu vou modificar isso para o formato de moeda também. Clico nele aqui do lado direito, vou lá na parte superior esquerda e coloco o cifrão na moeda que eu quiser. Vou colocar um cifrão de americano. Estados Unidos. Beleza. Só que agora eu tô com uma outra coisa que tá bizarra nessa minha dica de ferramenta, tá? Assim, ó, soma de sales, soma de gross sales. Quero mudar isso, eu quero que ele fale soma de vendas e faturamento bruto no gross sales, tá? Então, como é que eu faço isso aqui? Modifico nessa visualização. Eu venho aqui no campo, ó, no eixo Y, tá escrito soma de sales, tá vendo? Dá 2 cliques e aí você vai falar, você vai escrever algo. Esse algo que você escrever vai virar como se fosse o label de como esse campo é apresentado no visual, tá bom? Então, aqui, ó, eu vou escrever total de vendas no eixo Y.
E a mesma coisa eu vou fazer aqui na dica de ferramenta. Eu vou dar 2 cliques e eu vou falar que isso aqui é o faturamento bruto. Quando eu faço isso, o Power BI, ele muda somente na visualização, tá vendo? Agora ele mostra o total de vendas e o faturamento bruto. Reparem, o total de vendas está com o símbolo azul, por quê? Porque é a cor da linha, para você saber que isso se refere à linha do seu painel, tá bom? Da sua visualização, ok? Então isso modifica na visualização, mas não modifica o nome original do campo. Se vocês separarem aqui, ó, continua Sales e Gross Sales. Beleza, pessoal? Agora vamos editar mais coisas aqui, ó. Para eu editar o visual desse gráfico de linhas, eu venho aqui em cima onde está criar visual, saio dessa abinha de adicionar dados ao seu visual e venho para formatar o seu visual. E agora a gente começa a formatar esse gráfico de linhas. Vamos começar formatando o eixo X. Tem uma coisa nesse eixo que para mim não tá legal, que é esse mês aqui embaixo, essa legenda. Quando eu leio os nomes, eu já sei que isso aqui são meses. Eu não preciso dessa legenda de mês. Como é que eu faço para arrumar isso aqui? Venho nessa aba visual eixo X e vou começar a mexer. A primeira coisa que eu consigo mexer é na fonte. Então, por exemplo, se eu quisesse trabalhar com uma outra fonte, uma fonte mais negrito, ó, para ficar mais destacado, eu mudo aqui. Aqui eu consigo mudar o tamanho dela, por exemplo. Consigo mudar a cor, ó, vou deixar ela em preto. Tá vendo? E aí eu consigo mexer também essa área máxima da área. O que é isso? É a distância entre os meses. Aqui, como eu já estou no extremo da minha tela, ele não está mexendo muito em percentual essa distância, mas é basicamente a distância entre esses eixos para preencher na tela toda. Eu já coloquei o meu gráfico de linha na tela toda, então ele não vai aumentar isso aqui, tá bom? E aí eu tenho aqui embaixo, ó, título. O que é esse título? É o título do eixo. Qual que é o título do eixo X? O nome mês. Tá? Então, mês é o título do eixo X. Ó. Se eu mudar aqui, ó, onde está texto do título e colocasse, por exemplo, data, olha aqui embaixo, ó, mudando, tá vendo? Para data. Mas eu não quero nem mudar o nome e nem manter o nome mês. Eu quero simplesmente sumir com esse título. Então, eu venho nessa flag e tiro ele. Tudo bem? Então, ó, já arrumamos esse eixo. Agora a gente vai arrumar o eixo Y do nosso painel. Então, eu vou vir aqui em cima, vou minimizar o eixo X e vou maximizar o eixo Y. Mesma coisa, pessoal, aqui eu conseguiria mudar a faixa do meu gráfico de linha, então eu consigo mudar a faixa do valor mínimo e valor máximo. Problema de mudar a faixa, se eu vier aqui, por exemplo, colocar o mínimo 0, meu gráfico de linha já começa um pouco mais acima, né, porque ele está começando os valores aqui em 0. Se eu tirar e deixar o automático do Power BI, ele ajusta para ficar da melhor forma possível a visualização. É legal você arrumar essas faixas quando, por exemplo, você vai colocar 2 gráficos um do lado do outro, né? Então, o primeiro gráfico você tá com valores, esses valores, e no outro você tem valores um pouco inferiores, que começam, por exemplo, em 1 e vão até 500. Quando você coloca um gráfico de linha do lado do outro e você deixar automático as 2 faixas, vão parecer que são os mesmos valores. Aí é legal estabelecer o critério de faixas, porque você vai ver uma linha representando os valores na posição certa e no outro gráfico a outra linha na posição certa, e se a pessoa ler horizontalmente os 2 gráficos de linhas, ela entende os valores em ambos, tudo bem? No meu caso aqui, eu vou deixar automático, tá? Aí eu consigo mexer também na parte dos valores do meu eixo Y. O que é isso? Esse daqui são os valores que aparecem aqui do lado esquerdo. Então, ó, se eu mudar aqui o tamanho, olha lá eles mudando de tamanho ali. Tá vendo? Os valores, beleza? Mas eu não quero nem apresentar os valores e nem esse título. Eu tenho a opção de mexer nos títulos do eixo também, pessoal, ó. Igual eu mexi no outro, tá vendo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou desflegar o eixo Y. E aí ele não aparece mais. Só que não adianta só eu tirar essa flag do eixo para que ele não apareça. Se eu tiver com o título dentro desse eixo ativado, o Power BI mantém o título do eixo. Então eu tenho que tirar tanto a flag do título quanto a flag do eixo para desaparecer. Por que eu tirei? Porque eu vou querer botar os valores dentro das linhas mesmo, tá? Eu quero manter os valores dentro das linhas. Então vamos continuar que a gente vai conseguir mexer nisso, tá bom? Agora a gente vem aqui na parte de linhas de grade. Olha que legal. Se você ativasse a linha de grade aqui, só que para isso eu preciso ter o eixo Y ativado, eu crio essas linhas aqui, ó. São linhas meio que direcionam o gráfico de linhas para você entender como ele está distribuído no seu painel. Então, se eu vier na linha de grade e colocar ela sólida,
Ó, ela deixou de ser pontilhada e ficou sólida. Se eu mudar a cor dela para preto, vocês vão enxergar ainda melhor elas. Tá vendo? As linhas de grade. Agora eu posso vir aqui e mudar ela para tracejado ou mudar ela para pontilhado. Posso mudar também a largura dela dentro do meu painel. Só que no caso, eu não quero ter eixo Y. Então eu vou vir aqui, vou tirar o eixo Y e as linhas de grade automaticamente desaparecem também. Tudo bem? Então, isso que são as linhas de grade. O controle deslizante, pessoal, você coloca quando você quer explorar. Ó. Eu coloquei o controle deslizante e aí eu posso ir criando uma automação para destacar, não uma automação, né, mas uma dinâmica que o usuário consegue destacar o gráfico de linhas quando ele está analisando. Ó. Quero analisar só essa perspectiva, quero analisar a perspectiva inteira. Então, essa é a ideia do controle deslizante, tá? É que a pessoa consiga se locomover sobre o gráfico de linhas. Ela vai locomovendo e vai destacando as informações, tudo bem? Então, controle deslizante. Vamos desativar. Desativemos o controle deslizante, também não faz sentido no nosso gráfico. Agora, finalmente, a gente chega nas linhas, tá? Aqui o Power BI está dando umas dicas para mim, eu não vou seguir com essas dicas, eu vou seguir com vocês aqui do zero, tá? Vou aqui para a parte de linhas, e nas linhas eu posso mexer na forma e como as séries vão ser apresentadas. Nesse caso aqui, a série temporal ele manteve o gráfico de linha certinho, mas aí eu posso mexer na forma. Então, se eu quiser usar a linha tracejada, eu mudo para tracejada, pontilhada eu mudo para pontilhada e sólida, tá? Dica, pessoal, importantíssima. Linhas, quando a gente está falando de valores que aconteceram, a gente costuma usar a linha sólida. Se você estiver falando de valores que são projeções que ainda não aconteceram, é só aí que a gente tem o hábito de usar linhas tracejadas ou linhas pontilhadas, tá bom? Por favor, não usem esse tipo de linha tracejada ou pontilhada se a sua visualização não se estiver relacionada a números que aconteceram. Então aqui eu estou falando dos números de vendas, números do passado que aconteceram, não é projeção. Portanto, eu não vou usar um gráfico de linha pontilhada, eu vou usar um gráfico de linha sólido. Tá? A gente pode mexer na largura dessa linha também, ó. Ela vem com 3, eu vou deixar ela em 1. Vou deixar ela bem fininha, tá bom? E o tipo de junção, que é como o Power BI junta cada ponto da linha, você também pode mexer para ele ficar mais quadrado ou menos quadrado. Olha aqui, ó. Eu tenho que estar com a linha grossa para vocês conseguirem perceber. Eu vou botar 12. Notem que quando eu uso o Bezier aqui no formato, ó, para cada eixo, cada junção, ele tá meio quadrado assim, a base e a parte superior. Se eu coloco arredondar, ele arredonda, ó. Se eu coloco malhete, ele deixa pontiagudo. Então eu posso usar pontiagudo, arredondado essas junções, ou mesmo Bezier, que é essas junções ficando de forma achatada, tá bom? Vou deixar arredondar e vou voltar aqui a largura do meu traço para 1. Show, botar 1, a largura do meu traço. Finalmente, eu posso ir aqui na parte de cores do meu gráfico de linha. E aí eu mudo a cor desse total de vendas. Então, por exemplo, eu quero que esse total de vendas fique numa cor... Deixa eu colocar um laranja, por exemplo. Ó. Se eu quiser colocar um laranja, ele muda aqui a cor da linha, tá vendo? Então, aqui nas cores, você consegue mexer a cor desse gráfico, tá bom? Eu vou deixar ele num tom mais escuro, um azul mais escuro. Ótimo. Finalmente a gente tem aqui o espaçamento. E aí você consegue aumentar o espaçamento entre cada categoria. De novo, aqui não vai fazer muita diferença porque eu já estou com esse gráfico tela cheia. Igual a questão do espaçamento que a gente estava no eixo, tá bom? No eixo Y. No eixo X, desculpa. E aí finalmente a gente pode chegar a outra parte da configuração do nosso gráfico de linhas, que são os marcadores. Então dentro da categoria linhas, mudamos a cor, tá? Mudamos a cor e o formato. Agora a gente chegou em marcadores. Eu vou dar um OK aqui nos marcadores. E o Power BI automaticamente insere esses marcadores para a pessoa identificar cada ponto da linha, tá vendo? Eu gosto bastante de usar marcadores nos meus gráficos de linhas. E você pode mudar também a forma dos seus marcadores. Então, ao invés de bolinha, eu quero ele em losango. Eu quero ele num triângulo. Ou eu quero ele num quadrado. Você consegue mudar os tipos dos marcadores. Eu vou deixar até como um traço só. Olha que interessante, bem sutil. Eu quero deixar como bolinha mesmo e eu posso aumentar ou diminuir. Vou deixar tamanho 5. Perfeito.
E agora eu vou nas cores do marcador. Você pode modificar a cor, tá, pessoal? Se você quiser criar um contraste, eu vou deixar ele um pouco mais claro, ó, o marcador, do que a linha de fundo. Usando o mesmo tom, mesma linha de tons de azul. E aí eu consigo criar um contraste entre o marcador e a linha na qual ele se refere, tudo bem? Então você consegue criar esse tipo de estrutura de marcadores e finalmente os valores que sumiram, né, que eles estavam no eixo Y, eu quero que esses valores apareçam aqui em cada ponto, não só quando o usuário passar o mouse. Então eu vou vir aqui, ó, e ativar a outra parte do nosso gráfico, que é o rótulo de dados. Quando você ativa o rótulo de dados, o Power BI automaticamente insere esse rótulo de dados no seu gráfico de linhas. E aí você consegue mexer aqui nas posições desse rótulo. Se eu quero que ele fique acima das linhas, se eu quero que ele fique sob os pontos, ó, então é na parte de baixo, ou automático, que aí o Power BI vai ajustar conforme o andamento da linha. Minha sugestão para vocês, sempre deixe no formato automático, tá bom? Você pode aumentar a fonte desses valores aqui, ó, nessa opção de valores, mudar a cor. Então, por exemplo, eu quero vir aqui e quero mudar a cor para um preto mesmo, para ficar mais destacado. Posso mudar aqui a cor dos meus valores, tá bom? E eu também posso mudar aqui, a gente tinha mexido no cifrão, né? Como o Power BI apresenta os valores com o cifrão lá no campo. Aqui na unidade você de repente tem um valor muito grande e você quer fazer um divisor, né? Quando tá no automático, ó, ele mesmo o Power BI cria. Então ele tá entendendo que o melhor arredondamento para os meus números é mostrar em ponto milhão. Só que se eu quisesse ver por bilhão, eu poderia, ó. Aí ele mostra 0,01 bilhões. Se eu quisesse exibir essa unidade como nenhum, ele vai mostrar o valor cheio de cada ponto do meu gráfico de linhas. Se eu quiser mostrar como trilhão, eu também consigo. É aqui nesse exibir unidades que você define. Se você deixar automático, pode ser que para esse momento ele está mostrando como milhão. Se a base crescer muito, ele mostra como trilhão. Se reduzir, ele mostra como menos. Então é aqui no exibir unidades dos valores que você edita isso, tá? E você também pode editar quantas casas decimais. Já que ele está arredondando, eu quero que ele mostre sempre com duas casas decimais. Então ele vai arredondar e vai mostrar com duas casas decimais. 10,88, 21,67, 17,37 e assim sucessivamente. Sempre com duas casas decimais. Tudo bem? Então é aqui no rótulo de dados que você mexe nesses valores dentro do gráfico de linha. E aí você também poderia colocar o rótulo da série. O que é o rótulo da série? É esse nome aqui, ó. Do lado direito, o Power BI vem e fala para você o que esses valores se referem, ó. Total de vendas, tá vendo? No nosso caso não faz muito sentido, ok? E tá faltando mexer só em uma coisa para esse gráfico ficar perfeito, ó. Eu já tenho apresentando o rótulo X com a fonte que eu quero, o gráfico de linhas exatamente como eu quero com os valores. Agora eu preciso mexer nesse título do gráfico, que ele tá muito ruim. Então o que eu faço? Eu venho aqui em cima na parte superior e clico em geral. Quando eu clico em geral, ao invés de visual eu clicar em geral, eu estou mexendo no que se refere à visualização desse gráfico de linha como um todo. Então aqui eu posso ir no título dele e mudar o nome e falar que aqui é a evolução das vendas em 2022, por exemplo, tá? E eu mudo o título do meu gráfico. Aqui eu posso mexer nessa fonte, na cor do texto, posso adicionar subtítulo. Vou até adicionar um subtítulo lá, vou falar evolução das vendas, vou deixar como título, tá? Então ele já mudou aqui para evolução das vendas. Aí eu vou vir aqui na parte de baixo e vou adicionar um subtítulo, que eu vou falar que esse subtítulo é Ano Base 2022. Olha lá. Agora eu tenho um título e eu tenho um ano base 2022 como subtítulo, beleza? E dessa forma, então, temos um gráfico de linha editado, configurado e prontinho para uso. Bom, pessoal, então essa foi a forma de criar de um jeito fácil um gráfico de linhas dentro do Power BI. Espero que você tenha curtido. Se você curtiu, não esquece de deixar seu like. Verifica se você não é inscrito no canal e se inscreve se você ainda não for, tá bom? E compartilha com quem for interessante entender como fazer gráfico de linha dentro do Power BI, beleza? É isso por hoje. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau!